nosso convidado de hoje. Olá, meu nome é Flávia Toniati, eu sou formada em Relações Públicas pela PUC Campinas desde 2016. Eu atuo na área desde 2014. Atualmente eu sou assessora executiva do vice-presidente e gerente-geral de uma multinacional alemã aqui da região de Campinas e também sou responsável pela comunicação e responsabilidade social dessa mesma empresa. O que mais me motiva na comunicação, nas relações públicas, é o poder que ela tem de engajar as pessoas numa causa. A comunicação, ela pode sim mudar o clima organizacional, ela pode mudar a forma com que as pessoas enxergam uma determinada situação e com isso sempre contribuir para a imagem e para a reputação, seja lá de uma organização, seja lá de uma pessoa. Então eu sou uma grande apaixonada pela área que eu escolhi. Que bacana! Olha, primeiramente gostaria de agradecer muito a sua presença aqui conosco hoje e gostaria que você falasse pra gente, trouxesse pra gente um pouquinho da sua história. Conta pra mim, aonde que você estudou? Eu sempre fui aluna de escola pública, desde o ensino fundamental até o ensino médio. Os meus pais investiram desde cedo no inglês, então eu também fiz aulas de inglês aos 9 anos de idade. Eu só fui parar de estudar quando eu realmente concluí o curso. Mas na verdade a gente nunca para, né? Porque sempre tem coisa nova e a gente acaba se atualizando sempre. Na minha época de ensino médio, eu trabalhava também. Então, como eu contei pra vocês um pouquinho que eu comecei a estudar inglês desde cedo, eu comecei a trabalhar também muito cedo, aos 15 anos como professora de inglês. E essa foi a minha ocupação principal, até eu conseguir o meu estágio. Me fala uma coisa, durante o período que você ficou na faculdade ou na sua universidade, que você estava fazendo o seu curso, foi difícil? Você encontrou muitos desafios? Você pode compartilhar com a gente quais os desafios que você encontrou que foram assim mais terríveis para você? Eu pergunto isso porque existe uma máxima que a gente só descobre depois que entra na faculdade, né? Que é o seguinte: na faculdade é fácil entrar, difícil é sair. Foi assim para você também? Sobre o período da faculdade, eu me dediquei bastante, eu estudei bastante, era eu mesma que pagava a minha faculdade, meus pais me ajudaram no primeiro ano, do segundo pra cima eu assumi a bucha, então assim, eu acho que quando a gente sente isso apertar no bolso, a gente se desdobra. E deu resultado. E a faculdade é como dizem, né, é o período mais gostoso da sua vida. E realmente foi. Eu duvidava um pouco, eu falava assim, cara, como que vai ser legal isso? Mas você conhece pessoas incríveis que vão ser seus amigos pro resto da vida. Eu sou formada já há 4 anos e eu tenho amigos, muito amigos até hoje, da época da faculdade. E é legal porque você acaba tendo também uma rede de contatos, né? Uma rede de especialistas. E aí você pode até mesmo trocar informações profissionais, tirar dúvidas. Então, além, né, de você ter os seus amigos, como amigos, você também tem colegas de trabalho que te ajudam nos desafios da profissão no dia a dia, né? Porque o Relações Públicas precisa sempre estar atualizado sobre as tendências, sobre as formas de comunicar. As coisas mudam muito rápido, principalmente agora que a gente pode ver que está tudo se transformando muito rápido e a gente precisa estar atento a essas atualizações para poder comunicar de forma adequada nos públicos adequados. A gente sempre pensa que as profissões, qualquer uma delas, uma é mais fácil, outra é mais difícil para ingressar na universidade, né? Mas não é. Você escolheu a sua faculdade ou a sua faculdade escolheu você? O que eu quero dizer é, você já tinha certeza de qual faculdade, qual universidade você queria fazer? Ou você passou naquela que deu? Me conta um pouquinho sobre isso, por favor. E como eu descobri as relações públicas, né? É um pouco curioso, porque eu descobri as relações públicas justamente numa das escolas que eu trabalhei. Eu tinha 16 anos quando eu decidi que eu queria ser relações públicas. Antes disso eu estava sempre pensando, será que eu vou seguir um pouco essa área educacional, já que eu dou aula de inglês, ou psicologia. Eu não sabia ao certo, mas eu sabia que eu queria trabalhar com pessoas. Até que uma coordenadora que trabalhava na escola que eu dava aula, ela comentou, eu sou formada em Relações Públicas, e eu não sabia o que era. Na verdade, Relações Públicas poucas pessoas sabem, porque aqui no Brasil não é muito popular. Agora está se tornando um pouco mais conhecida, né, essa profissão. Mas na época, lá para os anos de 2011, mais ou menos, nossa,
a gente nem ouvia falar direito do que eram as relações públicas. E aí ela me contou um pouco sobre o que faziam relações públicas e eu falei, cara, eu acho que é isso que eu quero. Faz todo sentido, se encaixa com o meu perfil. E aí eu decidi que eu queria ser relações públicas nessa fase. Então, e aí vamos falar de uma outra coisa agora. Como foi a sua preparação para o vestibular? Você estudou bastante? Teve que se preparar bastante? Contou com ajuda? Você fez cursinho? Conta para os nossos alunos um pouquinho de como que foi essa sua jornada para ingressar nesse curso tão querido. Sobre esse período caloroso que é o período pré-vestibular, é um período muito tenso. É muito frio na barriga, é muito suador, porque você fica, ai, será que eu vou passar? Será que eu não vou? Ai, eu quero essa faculdade, eu quero esse curso, mas é muito difícil. Enfim, eu acho que todo mundo passa por isso. É muita pressão mesmo, pelo fato da gente ser muito jovem, ter que definir a sua carreira tão cedo. E se isso não acontecer, tá tudo bem também. Para ingressar na faculdade, eu fiz o cursinho no segundo ano do ensino médio, no DENEM, inclusive. No terceiro ano, eu fui para uma escola integral, também pública, e lá a gente estudava bastante, era o dia todo de aula, era bem cansativo também, mas isso contribuiu na preparação. Eu prestei PUC, né, Relações Públicas, que era meu sonho, mas eu também prestei FATEC na época, eu prestei Comércio Exterior, passei em Comércio Exterior, aí eu falei, cara, será que eu vou pagar a faculdade que eu quero ou eu vou fazer a faculdade pública? Eu resolvi tentar, arriscar, vamos que vamos. Um fato muito, assim, gratificante pra mim e que realmente atestou que valeu a pena todo o esforço que eu tinha feito na faculdade. Precisei abrir mão de muitas coisas, assim, pagar a faculdade não é fácil, é um investimento bem alto, a gente precisa abrir mão de algumas coisas, então eu não consigo nem contar nos dedos de quantas coisas eu precisei abrir mão para poder realizar esse sonho, mas valeu a pena, né? Passa, tudo passa. Só foram 4 anos e aí aquele sentimento de dever cumprido, né? Mas voltando, o que me atestou, falar assim, cara, valeu super a pena. O nosso grupo de TCC foi um grupo muito bom, a gente ficou entre os finalistas na faculdade, então foi bem interessante. Na minha colação de grau, a PUC fez um ranking, né, dos melhores alunos e aí, poxa, conquistar o primeiro lugar é demais, então pra mim aquilo significou demais, sabe? Pelo fato de ter estudado tanto, de ter trabalhado tanto pra poder pagar a faculdade. Mas é claro, sempre tive o apoio dos meus pais, eles foram demais nesse período, me apoiaram sempre a não desistir, a continuar na faculdade. Porque dá vontade de desistir, sim, não vou falar pra vocês que não. Várias vezes eu me questionei se era isso que eu queria no período da faculdade, se era essa carreira que eu queria seguir, se fazia sentido eu estar estudando relações públicas e não outra coisa. Mas aí, quando eu entrei mesmo no estágio, as coisas começaram a fazer um pouco mais de sentido e eu decidi que era isso que eu queria. Que legal, que bacana! Bom, e agora, tudo que todo mundo quer saber, né? Conta pra mim, quais são os desafios da sua profissão? O que você encontra de mais desafio? Você já chorou por causa da sua profissão? Quais foram as alegrias? Quais foram as dores da sua profissão? E mais, o que você consegue dar de conselho para os nossos alunos que querem seguir essa profissão? No meu período da faculdade, eu tive a oportunidade de fazer estágio. Então, eu comecei a fazer estágio em 2014, quando eu estava no segundo ano da faculdade, na empresa que eu atuo até hoje. Então, foram 2 anos muito ricos de aprendizado. E realmente, o estágio é quando você entende um pouco mais sobre o que é que você estuda na faculdade, né? Sai um pouco do subjetivo e você acaba aplicando isso na prática. Desafios da profissão, acho que é muito desafiador você sempre estar atualizado, entender sobre as tendências da atualidade, tentar aplicar isso no dia a dia. A comunicação, ela é subjetiva, ela não é matemática, então às vezes a gente fala, ai, nossa, será que eu faço isso? Será que eu faço aquilo? Pra pensar em desistir da profissão, acho que isso é normal, a gente é ser humano,
nós nos questionamos várias vezes, da mesma forma que você está na faculdade, se questiona se é esse curso que você quer. Quando você está no mercado de trabalho, às vezes sim, você se questiona, será que é isso que eu quero seguir? Já passei por essas crises, eu acho que não existe um profissional que não tenha passado por isso em algum momento da vida. Mas quando a gente vê o resultado, a gente fala assim, cara, eu escolhi a profissão certa, é isso que eu quero e eu sou muito feliz na minha escolha. O meu propósito de vida é fazer a diferença na vida das pessoas, então, no meu ponto de vista, a comunicação, ela faz isso sim com excelência. Um exemplo que eu vou dar para vocês que aconteceu há um tempinho atrás, eu precisava fazer uma ação, acho que pro Dia das Mães ou Dia da Mulher, não me recordo muito bem. E aí resolvi pegar a história de uma executiva, mãe, mulher, que conseguiu um cargo bem interessante dentro da empresa. E essa executiva, ela estava passando por um período um pouco complicado na vida pessoal, por conta de problemas de saúde, de pessoas queridas, de uma pessoa muito querida da família. E aí, enfim, né, fizemos um texto, publicamos na mídia, deu bastante repercussão, muitas pessoas comentaram o texto falando que ela era uma mulher incrível, batalhadora e tudo mais. E aí talvez ela não se lembre disso, mas ela comentou comigo, ela falou assim, nossa, eu tava me sentindo tão triste nesses dias por conta desse fato que tá acontecendo na minha vida, com essa pessoa muito querida, mas esses comentários me deram vida, me deram luz, eu fiquei mais feliz, eu tava precisando de uma motivação. Então, assim, o que eu quero dizer é que a comunicação, ela transforma, ela engaja e ela conecta as pessoas também, né? A comunicação, ela é inspiradora. Da mesma forma que ela se sentiu motivada, a história dela pode ter mudado a vida de alguém, né? Pode ter inspirado uma outra pessoa. Então, eu acho que tem tudo a ver, né? Comunicação, fazer a diferença na vida das pessoas com o meu propósito de vida. Então, sou muito feliz. Para quem quer cursar a área de relações públicas, o primeiro conselho é estude, se dedique na faculdade, você nunca vai se arrepender de ter feito isso. O segundo conselho, faça estágio desde sempre. Quando você começa a colocar em prática o que você aprende na faculdade, as coisas começam a ficar mais claras para você. Ai, Flávia, mas é difícil encontrar estágio. Tá, não é fácil, a gente sabe, nada é fácil nessa vida. Mas, se você não consegue um estágio remunerado, tenta fazer um trabalho voluntário com uma ONG, com uma entidade que precisa trabalhar a comunicação. Coloca lá o seu conhecimento para ajudar alguém, pelo menos nesse período enquanto você não consegue um estágio remunerado. Aí você vai conseguir sim colocar o seu conhecimento em prática, ajudando outras pessoas e entendendo, né, o que você aprende na faculdade, colocar na prática para as coisas fazerem sentido. O meu terceiro conselho é tenha um bom relacionamento com seus amigos de faculdade. O mercado de trabalho é um ovo, então assim, contatos, relacionamentos são muito importantes, então o meu conselho é preserve-os. O 4 é atualize-se sempre, leia, estude, entende as tendências, converse com pessoas da área, entenda o que as outras empresas, organizações, pessoas estão fazendo para você executar o seu projeto. E o meu recado é esse, a comunicação ela não é só informar, a comunicação é engajar e transformar. Então é esse meu recado, eu agradeço muito a oportunidade, espero que eu tenha ajudado. Muito obrigada e um beijo! Gostaria muito de agradecer a sua participação. E para você que assistiu esse nosso vídeo pelo YouTube, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e de ativar os sininhos de notificação. Se você está assistindo pelo Facebook, não se esqueça de curtir a nossa página e compartilhar. Espero você no nosso próximo encontro. Um grande abraço e não se esqueçam, essa feira de profissões ainda vai trazer muita coisa bacana.